Oi, pessoal, tudo bem? Curso avançado de análise de investimentos, aula 30. Tá acabando, hein? Vamos lá, reta final. Animação, empolgação. Vídeo 30, indicadores de governança. Opa, vamos falar de um tema novo hoje, hein? Vamos lá falar um pouco de governança. Sabe o que é governança? Olha aí. O que essas imagens estão te dizendo? É o olho do dono é que engorda o boi, né? É isso aí. Governança tem muito a ver com essa frase, tá? O olho do dono é que vai engordar o boi, tá? Então, é a relação entre o negócio e os seus donos, os seus acionistas, a gestão do negócio, tá? É isso que trata da governança, tá bom? Então, vamos ver isso aqui direitinho. Imagina o seguinte, esse camarada aí, né, tem uma padaria. Uma padaria, dono da padaria, trabalha na padaria, vende lá o pão, é o Manuel, né? Vamos supor que é o Manuel. Então, o que que esse cara, qual é a relação dele com o negócio? É uma relação completa, né? Ele tem total controle sobre todas as pontas do negócio, né? Da gestão, da administração, ele que paga as contas, de repente ele que faz o pão, ele que atende o cliente, ele que fica no caixa, né? Então, assim, ele que faz as propagandas. Então, todos os assuntos relacionados à empresa passam pelo Manuel, tá bom? Ele tem um controle total da gestão. Então, nesse caso aqui, propriedade e gestão são juntas, né? A mesma pessoa, o mesmo grupo de pessoas é responsável pela propriedade do negócio, são donos do negócio e fazem a gestão do negócio. Então, quanto menor o porte do negócio, mais fácil será para o dono centralizar decisões e controlar os resultados. Isso faz sentido, né? A pessoa que é dono do pequeno negócio, ela consegue gerenciar tudo, tá bom? Imagina agora que o Manuel comprou ali 4 padarias, né? Está com 4 padarias. Para fazer isso, ele precisou se associar ali ao Joaquim, tá bom? Então, precisou de um sócio de capital, tá? Para poder ajudar ele a comprar mais padarias. Só que quem faz a gestão do negócio é o Manuel. O Joaquim é só um sócio de capital. Então já tem uma figura nova aí, né? O sócio de capital e o sócio que trabalha, o sócio que está envolvido na gestão, tá bom? E o Manuel contratou o camaradinha lá de cima para ser aí o seu ajudante. Vou pegar minha canetinha aqui poderosa para ajudar vocês aqui na visualização, tá? Então, o cara contratou aqui esse camarada aqui de cima, tá vendo? Para ajudar o administrador, né? Um gerente administrativo, de repente o cara que faz a contabilidade, né? Um cara que ajuda ele a pagar as contas, essa parte burocrática. Tudo bem? Desculpem. Então, o que você percebe? Você percebe aqui 2 caixinhas já, bem claras, né? Uma caixinha da gestão do negócio, que é a parte amarela, e uma caixinha azul, que é da propriedade, que são os donos do negócio. E essa caixinha azul ainda se mistura um pouco com a caixinha amarela, né? Essa parte aqui do Manuel, ó, o Manuel ele ainda está envolvido, né, na operação direta do negócio. Esse camarada aqui, que é o Joaquim, né? O Joaquim não, o Joaquim só é sócio de capital, ele só investiu o dinheiro, né, para ter o retorno financeiro. Tudo bem? Então fica claro isso, né? Porque você começa a perceber, conforme o negócio vai aumentando, né, a gestão do negócio e a propriedade do negócio começam a se separar um pouco. E isso faz total sentido, né, porque o negócio começa a ficar mais complexo. Imagina que você tem essa situação aqui agora, ó. A gestão do negócio é muito maior, são muito mais padarias, muito mais lojas, né? E a gestão fica profissional. Você tem vários gerentes administrativos, de repente por regionais, ou então por setores, e você tem um camarada aqui que é o presidente da empresa. O presidente da empresa não é dono da empresa, é um gestor contratado, tá? Então ele é um cara que faz o gerenciamento do negócio. E do outro lado você tem a propriedade, que são os acionistas controladores. Aqui está o Manuel, né? E aqui está o nosso amigão Joaquim, que entrou depois. E agora eles têm o que? Eles têm acionistas minoritários. São esses camaradinhas que entraram aqui, tá? Também com dinheiro, né? Para ser sócios de capital, e entraram no negócio para ajudar no processo. O que começa a acontecer aqui é o seguinte: conforme o negócio vai crescendo, né? Você vai aumentando essa diferença entre propriedade e gestão, tá? Então cada vez aumenta mais
a separação das ações de propriedade das atividades de gestão. E também aumenta passar uma moto aqui. Também aumenta essa diferença entre os acionistas controladores, que têm mais acesso, né, aos negócios, aos resultados, dos acionistas minoritários. Tudo bem? Então você cria aqui o seguinte, uma diferença, né? Você tem um gap aqui, esse espaço que é criado, ele é ocupado pela governança. Então a governança são atividades, são processos, são ritos que suprem, que tentam diminuir esse gap, essa distância, tá bom? Então, vou dar um exemplo aqui, a governança entrando nesse buraco, tá vendo? Então, ela tenta juntar e fazer com que a empresa seja uma coisa só. Tenta novamente juntar gestão e propriedade, tá bom? Tenta evitar que ocorram atritos, evitar que ocorram falta de transparência, prejuízos para os sócios, prejuízos para os minoritários, etc. Tá bom? Então, a governança, ela serve para isso. Ela entra nesse buraco aqui, entra aqui para tampar o buraco, tá? E fazer com que tudo se torne uma coisa só, tá? Então, essa aí é a definição de governança, tá? A governança corporativa é uma série de processos, mecanismos, regulamentos e políticas que são criadas com o objetivo de regular a administração ou o controle de uma empresa. A governança corporativa auxilia na proteção dos acionistas em relação a possíveis excessos oriundos da diretoria, executivos ou conselheiros. Olha que interessante, né? Então, a governança ela surge para proteger o acionista, tá? Porque você não sabe, você é acionista, você coloca um cara lá para tomar conta da sua empresa. Como é que você vai saber se ele está fazendo a coisa certa, né? Então, tem vários processos de governança para poder controlar esse camarada que está lá fazendo a gestão do negócio para você. Então, a governança corporativa tem como objetivos evitar, então, principalmente evitar algumas coisas, como o abuso de poder, seja ele por parte da diretoria, administradores, dos executivos ou até dos acionistas controladores sobre os minoritários. Tá? Evitar também fraudes em geral, com o uso de informações privilegiadas por gestores e executivos em benefício próprio. Imagina que o presidente da empresa ou um diretor, ele sabe que de repente a empresa vai fazer uma venda muito grande. E essa informação, de repente, nem um acionista sabe ainda. Então, ele pode usar essa informação de forma escusa para poder obter benefícios, né? Pode comprar as ações da empresa, etc. Tá? Outra coisa que evita são conflitos de interesse. Ou seja, o interesse do acionista tem que ser igual ao interesse da gestão da empresa. Tá? A propriedade e gestão tem que falar a mesma língua. Outra coisa também que tem a ver com isso evita erros de estratégia. Tá? A estratégia desenhada pela gestão tem que ser a mesma estratégia que o acionista quer que seja implementada. Tá bom? Então, quem manda na empresa, efetivamente, é o acionista, mas quem manda de fato é o presidente, é o diretor, é o gerente. É o gerente que toma conta lá do funcionário, é o gerente que manda embora. Né? O acionista ele só traça as diretrizes gerais. Então, a estratégia tem a ver com isso. É você tornar aquelas diretrizes que vêm da gestão, que vêm do acionista, né? Tornar essas diretrizes em ações efetivas da empresa para gerar resultados. Tudo bem? Então, é isso que a governança faz. Tá? Governança é muito mais do que essa bobagem que a gente vê no YouTube. Né? Governança é a empresa que tem ON. Governança é a empresa que tem tagalong. Governança é a empresa que novo mercado. Gente, isso são pequenas ações ligadas à governança. Tá? A empresa pode ter uma excelente governança e pode não ter 100% de tagalong, ou pode não ter somente ações ON. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá bom? Essa aqui é uma estrutura, é um modelo de sistema de governança corporativa. Você tem ideia um pouco do que é uma governança corporativa. Isso aqui é do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. O link está aqui embaixo, tá? Se quiser depois copiar o link, dá uma olhada. Vou deixar também na descrição do vídeo, tudo bem? Então, como é que é essa estrutura? Você tem aqui os sócios, que são os donos da empresa, tá? Esse quadro aqui azul. Aqui você tem
o diretor-presidente, que está centralizando, e os diretores, que são a gestão, a administração do negócio. Tá bom? Então, você tem aqui a separação entre propriedade e gestão. Tá bom? Aí você tem vários... Vou trocar a cor da caneta para não ficar tudo confuso. Você tem várias estruturas que são criadas para facilitar esse processo. Tem um conselho fiscal, né, que toma conta das contas da empresa, que são apresentadas pela diretoria. Você tem uma auditoria independente. Né? Isso aqui são tudo boas práticas de governança corporativa. Você tem um conselho de administração, né, que aprova, né, os projetos propostos pela diretoria e pela presidência. Tá? Então, esse conselho de administração tem a função de aprovar, de deliberar sobre essas questões. Você tem aqui vários... A outra coisa interessante no Conselho de Administração e Fiscal é você ter membros independentes, ou seja, que não tenham a ver com sócios da empresa. São pessoas independentes que vão ajudar, né, a ter uma visão externa, uma visão neutra sobre algumas questões. Eu acho que todo mundo que está aqui que está no Conselho de Acionistas tem algum interesse na empresa, né? Então, às vezes, você tem uma visão um pouco deturpada. Então, aquele conselheiro independente, ele vai ajudar a trazer uma visão mais neutra sobre aquela questão. O que esse conselheiro pode ser? Pode ser um economista, pode ser um administrador, pode ser um grande gestor de uma outra empresa, né, que está ali participando como uma pessoa independente, que não tem nenhuma relação com nenhuma das partes, entendeu? Então, essa figura é muito interessante. Outra coisa são os comitês. Aqui, ó, comitês pequenininho aqui, tá? Comitê de sustentabilidade, comitê de governança, comitê de cliente, de assuntos com clientes. Então, você pode ter vários comitês que vão discutir assuntos relacionados, assuntos diversos relacionados à empresa. Aqui você tem o comitê de auditoria, tá? Onde você tem aí sim a auditoria interna e a independente, como eu já falei. Então, isso aqui lógico, é uma estrutura padrão, né? Cada empresa vai ter a sua estrutura própria, tá? Então, isso aqui é uma estrutura de governança da empresa, tá? Então, quando você quer analisar, deixa eu saber se a Vale tem uma boa governança. Então, você tem que entender isso aqui. Você tem que ver qual o conselho fiscal dela, como é que ele é formado, qual o conselho de administração, tem um membro independente nos conselhos, né? Quais são os comitês, como é que a auditoria é feita, quem que é o diretor-presidente, qual o histórico do diretor-presidente, quem são os diretores, quem que indicou os diretores, isso é importante também, né? Quem indica o presidente, quem que indica o diretor, tá? É uma indicação política, é uma indicação técnica, é uma indicação por mérito, é uma pessoa que veio crescendo na empresa, né, e entrou naquele cargo. Isso tudo faz parte do processo de governança, tá bom? Se você tem uma empresa que o critério é político, é o que indica que é importante, você já tem botar um pé atrás, né? Entendeu? Então, isso aqui que é importante na governança. Não é se a empresa tem ação ON ou Unity, ou se tem tag-along, tá? E tag-along é o detalhe dentro da governança, tá bom? Isso aqui que é importante você entender numa governança da empresa. Ler o estatuto da empresa, faz parte o estatuto social da empresa, tá? São os documentos que geram governança. O relatório de sustentabilidade, o relatórios anuais, tudo isso faz parte do processo de governança da empresa. Isso deixa claro como é que a empresa funciona, tá bom? Então, lógico, as pessoas sempre simplificam a análise, né? Elas sempre colocam de forma fácil para poder fazer um vídeo no YouTube, né? Quer analisar governança, tem ON, tem Unity não presta, só pode ter ON. Se a empresa está no novo mercado é boa, se não está no novo mercado é uma porcaria. Se a empresa... Gente, aí, peraí, né? Aí é fácil, né? Se a empresa tem 50% de free float é boa, se não tem é ruim. Então, você fazer assim é muito fácil você fazer uma análise, qualquer um faz, tá bom? Então, assim, se fosse só isso, qualquer um seria analista e ficaria rico, entendeu? Então, não é assim que funciona, tá? A simplificação sempre leva ao erro. Então, princípios básicos da governança corporativa: transparência. Então, consiste no desejo de disponibilizar para as partes informações que sejam do seu interesse e não aquelas impostas por disposições de lei e regulamentos. Tá? Principalmente expor indicadores e dados positivos e negativos,
faz parte da transparência você também dizer o que está ruim na empresa. Ó, isso aqui a gente foi mal, isso aqui a gente foi bem, isso aqui a gente foi mal por isso. Se você pega um relatório da empresa e só lê coisas bonitinhas, né, você tem que ficar um pouco preocupado. Né? A empresa tem sempre que de mostrar o que ela foi errado, por que ela não bateu a meta, por que ela não cumpriu aquele projeto, o que houve de errado. Isso faz parte do processo de transparência. Tá? E, obviamente, né, expor informações verdadeiras e não maquiadas. Tá? Isso aqui é óbvio, é o ponto principal. Segundo ponto, prestação de contas. Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de modo claro, né? Conciso, compreensível e intempestivo. O que é tempestivo? Vou até em vermelhinho aqui marcado. Tempestivo é no prazo correto, é no tempo correto, tá? Assumindo as consequências dos seus atos ou omissões. Tá? Quais são, o que está previsto no estatuto de punição para o presidente, para os diretores, para os gestores, caso eles atuem de forma incorreta ou que não esteja dentro das premissas estabelecidas pela empresa. Tá? Isso pode estar listado no estatuto. Isso aqui é interessante você ver. Tá? Equidade. Lógico, tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais partes interessadas. Tá bom? Responsabilidade corporativa. Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômica e financeira das organizações. Isso aqui parece óbvio, né? A pessoa, Vicente, lógico, está chovendo no molhado, você não está dizendo nada demais. Mas isso aqui é muito interessante, porque alguns grupos de sócios dentro da empresa ou de gestores, eles querem que o negócio vá para o brejo, entendeu? Eles realmente estão sabotando algum tipo de projeto, algum tipo de negócio, porque eles querem, de repente, que aquele diretor caia, eles querem que o presidente caia, eles querem que uma empresa, um sócio majoritário saia daquela posição. Então, dentro das empresas ocorre muita calhordagem. Tá? Então, esses processos de governança também ajudam a identificar e a punir, né? E a evitar também esses processos onde falta responsabilidade do gestor ou de grupos de acionistas. Tá bom? Aqui um exemplo da Dataesa, do relatório da Dataesa. Lógico, não é a governança toda da Dataesa, mas aqui ela botou as principais práticas de governança. Tá? Geralmente isso aqui vem nos relatórios, tá? Esses pontos de destaque assim, da governança da empresa. Então você pode ver aqui, por exemplo, o CEO, que é o presidente, e o CFO, que é o diretor financeiro, tem que ser profissionais de experiência comprovada no setor elétrico financeiro e são selecionados por agências de recrutamento profissional. Isso aqui é interessante, porque o pessoal fala muito que a Taesa tem, por ser, né, ter a CEMIG como acionista principal, ela vai acabar tendo muitas indicações políticas para o cargo de presidente ou de cargos importantes. Então, nesse caso, você vê que dentro do estatuto está dizendo que tem que ser uma pessoa com experiência e são selecionados por uma agência de recrutamento profissional. Tá? Tem também direito de tag-along. Aí sim, aí que tem uma tag-along, né? Direito de preferência, ou seja, tem ações preferenciais. 2 conselheiros independentes no Conselho Fiscal. Tá? Então, isso aqui também é interessante. Ela está no nível 2 do Bovespa. Seu ideal seria o novo mercado, né? Mas ela está dizendo aqui qual é a sua prática. Ganhou um prêmio de transparência, ganhou um prêmio de valor aqui, o valor 2000, valor 1000. Então, assim, ela tem isso também é interessante você verificar se a empresa ganhou prêmio, se a empresa tem uma imagem boa no mercado. Isso tudo faz parte dos processos de governança. Tudo bem? Quais são os principais... Está errado isso aqui. Vamos lá. Principais princípios do que? Maluco isso aqui. Deixa eu fazer minha canetinha aqui. Principais. Principais indicadores de governança utilizados por investidores, pessoa física. Os principais indicadores são aqueles que eu já citei mais ou menos, né? Enquadramento de mercado, se está no novo mercado, se é nível 2, nível 1, tag along e free float. Tá? Como eu sempre falo, né? Indicadores só indicam. A empresa pode estar no novo mercado, pode ter tag along de 100%, pode ter um free float ótimo, e mesmo assim a governança é uma porcaria. Tá bom? Então, o que eu sempre falo, né? Indicador só indica. Para você descobrir fundamento, você tem que mergulhar fundo, você tem que ir mais fundo.
né? O indicador só mostra o quê? A pontinha do iceberg. Para você ver a parte de baixo do iceberg, o que você tem que fazer? Você tem que mergulhar, tem que botar a cara na água gelada, né? Tem que trabalhar, tem que ter esforço. Ou então tem que ter alguém que te ajude a fazer esse esforço, tá? Então, esse é o processo correto de você descobrir como é que a empresa trabalha a sua governança. O que é o novo mercado? O novo mercado é um selo de qualidade que a empresa recebe da Bolsa caso adote critérios mais rígidos de governança. Ou seja, a legislação ela exige das companhias SA alguns critérios de governança. Então, o novo mercado é um pouco mais rígido do que esse critério que é exigido em lei. Tá? Portanto, mais transparência e mais garantias ao pequeno investidor. O que buscar? Então, se você você deve buscar sempre empresas que estão listadas no novo mercado, que elas, em tese, têm estruturas de governança mais sólidas. Ou seja, eu sempre boto isso aqui como um plus, tá? É uma coisa a mais. Eu não coloco que a empresa do novo mercado, se ela não for do novo mercado, eu não risco ela da minha lista, tá? Eu só coloco isso aqui como um ponto a mais, mas não um ponto a menos, entendeu? Então, assim, eu acho que a empresa está no novo mercado, é legal, é bacana, é uma característica interessante. Mas isso não vai fazer eu eliminar uma Taesa, por exemplo, uma Itaúsa que não está no novo mercado, tá bom? Então, quais são as exigências para a empresa estar no novo mercado? Isso aqui eu vou falar bem rapidinho, tá? É meio decoreba, mas é bom falar. Primeiro, as empresas do novo mercado, elas só têm ações ON, tá? Com poder de voto do acionista. Aí tem aqui a questão da composição do conselho de administração, que deve respeitar a quantidade mínima de 5 membros, e tem que ter 20% de conselheiros independentes, a empresa. Tá? O tag-along tem que ser de 100%, na ON, só tem ON, né? Ou seja, todos os acionistas da companhia terão direito a vender suas ações pelo mesmo preço do bloco controlador. Desculpem a tosse. Obrigação de divulgação de relatórios financeiros completos, que incluam, isso aqui é muito importante, negociações de valores imobiliários de empresas que forem realizados por acionistas controladores, tá? De empresas não, da empresa, tá? Desculpem que eu falei errado. Então, esse relatório, ela tem que divulgar quais foram as movimentações dos acionistas, controladores, executivos e diretores das ações da empresa. Por exemplo, você pega aí a Vale do Rio Doce, a Vale, né? Tem mania de falar Vale do Rio Doce, que eu sou da antiga. Mas a Vale, você pega a Vale. Então, a Vale tem que publicar obrigatoriamente quantas ações compraram e venderam os seus diretores, presidentes e acionistas principais. Porque isso pode mostrar algum tipo de informação privilegiada. Entendeu? Então, tem muita gente até que usa isso como motivador para comprar uma ação ou vender. Você vê que, de repente, todos os acionistas, diretores vamos botar uma empresa da EasyTech, estão comprando ações da EasyTech, comprando pra caramba, né? O presidente está comprando, o diretor está comprando, o acionista está comprando. Você fala assim, poxa, peraí, tem alguma coisa aí, né? Os caras estão comprando ações da empresa. Então, eles devem saber de alguma coisa boa que está vindo por aí e eu não estou sabendo, né? Então, ou seja, isso é uma forma de dar transparência para o mercado. Da mesma forma, o inverso, né? Você vê que os caras estão falando, a empresa é ótima, vai crescer. E está todo mundo lá na diretoria vendendo, os acionistas estão vendendo, está todo mundo se desfazendo da ação. O que você vai fazer? Você vai comprar? Né? Você tem que ficar esperto com isso, tá? Essas informações são divulgadas na bolsa. Tá? Você consegue achar isso aqui lá no site da B3. E outra coisa, você tem que ter no mínimo 25% das ações free float, ou seja, negociadas no mercado. A gente vai falar de free float daqui a pouquinho, tá bom? Esse é o novo mercado, você tem mais 2 níveis, tá? Que são menos exigentes. Eu não vou entrar no detalhe, se você quiser dar uma pausa aí, ler, tá? São níveis um pouco menos exigentes. O nível 2, ele tem basicamente a mesma coisa que o novo mercado, só que ele tem a PN, um tag along mínimo de 80%. Eu queria falar que algumas empresas têm tag along de 100%, mesmo na PN, tá? Então você pode ter uma ação PN, uma preferencial, com 100% de tag along também. Já vou falar também o que é tag along, não se preocupe. Então, o nível 1 é menos exigente, tá? Você tem que ter um free float mínimo de 25% e algumas informações, blá, blá, blá. Então, isso aqui é decoreba, tudo bem?
Então vamos falar de tag along. Keep calm and tag along. Vamos lá. Tag along é um mecanismo previsto na legislação brasileira, nas leis de SA, e tem como principal objetivo proteger o acionista minoritário no caso de uma eventual troca de controle acionário da companhia. Entendeu? Nem eu entendi, mas vou explicar para você. Calma aí. Por lei, todas as empresas constituídas sob regime de sociedade anônima, capital aberto ou fechado, ou seja, também serve para capital fechado, tá? Devem oferecer o direito de tag along mínimo de 80%. Vou pegar uma caneta aqui. Essa cor não tá? Mínimo de 80% para as ações com direito a voto. Tá? Quando tratasse de empresas com capital aberto, lógico, aí está falando de ações ordinárias. Tá bom? O tag along assegura a maior proteção ao acionista minoritário e evita que grupos controladores recebam grandes ofertas pela venda de suas ações sem que outros detentores de ação sejam também beneficiados, ou seja, que fiquem chupando o dedo. Vou explicar isso aqui, você vai entender agora. Imagina que você tem os três camaradinhos aí, tá? Esse aqui tem 55%, é o majoritário, tudo bem? Ele é o que tem mais ações, isso aqui são os minoritários. Imagina que você quer comprar as ações da empresa, você quer comprar o controle acionário desse, o que você tem que fazer? Né? Imagina o seguinte também, que você tem aqui as ações que custam R$10, tá bom? É um valor de mercado de 10 milhões, cada ação custa R$10. Você vai ter que comprar todas as ações para você assumir o controle da empresa? Não, né? É só você comprar as ações desse cara aqui, ó. Você fala, ó, te dou aqui R$20 por ação, eu vou comprar o controle acionário da companhia. Tá bom? Você aceita? O cara aceita. Aí você vai lá e compra as ações. E esses caras aqui? Ficaram chupando o dedo, né? Ficaram com cara de bobo. Esse aqui ganhou o dobro, porque ele ganhou, isso aqui é chamado de prêmio de controle, tá? Então, quando você compra, geralmente quando tem uma OPA, um fechamento de capital ou uma troca de propriedade assim muito grande, né, existe um chamado prêmio de controle, ou seja, a empresa que está comprando as ações ou no fechamento de capital ou numa troca de controle acionário, a empresa paga um valor acima do valor de mercado. Por quê? Porque ela quer ter o direito de comprar aquelas ações e assumir o controle acionário. Né? Esse cara aqui, esse camarada aqui, ele tem 55% das ações. Se ele quisesse vender por 10, ele tinha vendido, não tinha? Então, para ele, R$10 não interessa, ele quer mais do que 10, entenderam? Então, assim, para ele aceitar, abrir mão do controle da empresa, ele vai querer mais do que R$10. Então, R$10 para ele, ele já tem, ele já é o preço de mercado, ele vai na bolsa e vende as ações dele por R$10. Tá? Então, esses 20 aqui, eles trazem um prêmio de controle, no caso aqui é um prêmio de controle de 100%, que é o dobro. Lógico que não vai ser tanto assim, né? Eu só botei aqui para facilitar o cálculo, tá? Então, o cara que ganha o prêmio de controle de 100% fica feliz da vida e o Bocó aqui não ganha nada, tá? O Zé Bocó não ganha nada. Então, o tag along serve para quê? Para proteger o acionista minoritário desse tipo de situação. O que acontece? No caso do tag along, ele estabelece que o valor oferecido ao sócio majoritário, que é esse cara aqui, esses R$20 que são oferecidos, também seja oferecido aos sócios minoritários. Então, esse camarada aqui também, se ele quiser vender por 20, ele vai poder vender por 20. Quer dizer, comprar por 20, né? Esse aqui vai comprar por 20 desse, que vai vender por 20 para o comprador, tá? Caso esses desejem vender as suas ações. Também é opcional. Esse aqui vai vender se quiser, esse aqui vai vender se quiser, tá? Tá bom? Se o tag along for de 100%, ele vai ganhar quanto? Vai ganhar 20, vai ganhar o mesmo valor aqui. Então, por isso que é de 100%, 80%, tá? É 100% do valor oferecido ao acionista majoritário, que é esse camarada aqui, tá? E se for de 80% tag along, ele vai receber quanto? 16. É por isso que é melhor você ter um tag along de 100%. Né? No caso do fechamento de capital ou de uma troca de controle acionário, você vai receber o mesmo valor que o camarada lá, o acionista majoritário, vai receber. Entendeu o que é tag along agora? De 100%, 80%? Tá? É isso aí. Tudo bem? Vamos falar um pouco de tag along na ON, PN e na Unity.
Isso tem muito a ver com a qualidade, a classificação da ação, tá? Então, como a gente viu, as ordinárias dão direito a voto na Assembleia. O conceito de gestão corporativa, uma ação, um voto, se aplica no caso da ON. O acionista ordinário não se responsabiliza em conjunto com os controladores pelas dívidas da empresa. Isso é interessante. Apesar de você votar, se você tem uma ação ON, você poder votar no conselho, mesmo que você tenha somente um lote com 100 ações, você pode ir lá votar. Seu voto não vai valer quase nada, né? Mas você pode votar, tá bom? Mas você não se responsabiliza. Se a empresa estiver endividada, tiver que pagar a dívida, tiver que vender ativos, você não tem nenhuma responsabilidade naquela dívida. Outra característica que essa ação tem, como a gente já viu, né, obrigatoriamente, o tag along mínimo de 80%. Tá? Preferenciais são sempre muito mal faladas, né? São ações que dão preferência, por isso que tem o nome, né, ao acionista no recebimento de dividendos. No final das contas, aqui não tem muita valia, porque a maioria das empresas paga o mesmo dividendo para PN e para ON. Tá? Ou preferência no ressarcimento em caso de eventual liquidação da empresa. Então, se a empresa for beleléu, você tem lá um direito de preferência no ressarcimento. Também vale alguma coisa? Muito pouco, porque se a empresa estiver falida, ela vai pagar o quê, né? Não tem dinheiro? Então, você pode receber, de repente, um troquinho lá, mas não vai ser grande coisa, não. Em teoria, os acionistas desse tipo de ação têm mais chance de recuperar, por isso que eu botei em teoria, né? Mais chance de recuperar parte do seu investimento. Na prática, essa teoria não se aplica muito. Outra coisa interessante das PNs, pouca gente sabe, elas são exigíveis. Ou seja, sem qualquer motivo específico e a qualquer momento, a empresa que detém o direito de comprar de volta as ações preferenciais. Então, ela pode chegar e recomprar a sua ação na hora que ela quiser. Lógico, ela vai ter que pagar o preço de mercado, né? Mas às vezes você não quer comprar aquela ação, você está com, né, uma ação que você comprou muito barata, que está te pagando um dividendo, né, muito grande, e você quer manter aquela ação naquele preço. E o que acontece? Você tem que vender a ação obrigatoriamente para a empresa. Tá? Isso aqui também é interessante, quase ninguém sabe. Se a empresa não pagar dividendos por 3 anos seguidos, os acionistas preferenciais adquirem direito a voto. Então, ou seja, ele passa a ter direito a votar. É como se as PNs virassem uma N. Não efetivamente, mas só na questão do direito a voto. Tá? Então você passa a ter direito a votar. É por isso que muitas empresas que têm prejuízo pagam dividendo, às vezes só um dividendo ali pequenininho, fuleiro, só para dizer que pagou. Né? De repente só para não ter essa conversão. Tá? Algumas ações PN podem ter direito de tag along de 80% e outras até 100%. Isso é facultativo para cada empresa. Vai estar no estatuto da empresa, né? Ela vai estar dizendo quanto que ela paga de tag along para a sua PN. Tem muitas que têm tag along de 100% para PN. Ações unit. Uma ação unit é uma cesta, sabe? É uma cesta, um conjunto de ações, tá? Ela tem geralmente ações PN e ON. Por que a unit existe? A unit é uma jabuticaba. Só existe no Brasil. Tá? Foi uma invenção aqui do Brasil, maluca, e foi criada para dar liquidez. Ou seja, você não conseguia, como você não conseguia vender algumas ações, né, eles fizeram uma cesta. Quando você compra um lote de 100 ações em unit, você está comprando, na verdade, 500 ações. Então, você dá mais liquidez no mercado. Tá? Então, foi uma forma de criar liquidez para algumas empresas que tinham ações com pouca liquidez. No caso, por exemplo, da Tiet 11, ela tem 5 ações. São 4 PNs, que é a Tiet 4, e uma ON, que é a Tiet 3. Entendeu? Então, tem isso também. Cada empresa vai ter uma quantidade diferente aqui, tá? Tem algumas que são 3, tem algumas que são 2, tem algumas que são 5. Então, tem que ficar esperto para saber qual é a formação da unit. Outra coisa interessante é o seguinte, você não pode desmembrar, tá, a unit. Você comprar a unit, você vai ter que vender a unit. Você não pode ligar para a corretora, eu queria vender, eu comprei um lote de Tiet, eu queria vender somente a ON, eu queria ficar com a PN. Não pode fazer isso, é tudo junto, tá? Vamos lá então, vamos continuar. Algumas ações unit têm até tag along de 80% e outras 100%. Tá? Então isso é interessante também. Então fica ligado que tem ações unit que tem tag along de 100%. Vamos falar de free float. Olha o barquinho aí, flutuando. É isso aí, mais ou menos. Free float é a flutuação, né? A livre flutuação é o que está flutuando no mercado, é o que está na mão da galera.
tá? É isso aí, o free float. Free float é a quantidade em percentual, é sempre em percentual, tá? De ações livres à negociação no mercado. É muito fácil de entender, tá bom? E o que buscar? O que é o ideal você buscar? Em tese, quanto maior o free float, melhor. Ou seja, o ideal seria ali acima de 30%, acima de 40%, tá? Qual é o risco de você ter um free float baixo? É a empresa fechar o capital. Esse é o principal risco, tá? Você ficar ali chupando o dedo porque a empresa fechou o capital. Bom, nem sempre fechar o capital vai ser ruim, tá? Às vezes a empresa fecha o capital e ela vai te pagar, como você tem lá o que você tem, o tag along, né? Como você tem um tag along, o que acontece? Ela vai ter que pagar um prêmio, né? Um prêmio pela compra daquela ação e por isso você vai acabar de repente recebendo 20, 30%, 50% mais do que o valor de mercado. Então você geralmente numa operação de OPA, que é fechamento de capital, geralmente o acionista ele consegue alguma vantagem, né? Se você tiver ON ou então se você tiver ação PN com tag along, tá bom? Vou dar um exemplo aqui de free float. Você tem aqui a Alupar, tá bom? Pelo setor elétrico. Aqui, ó, esse aqui é o capital dela. Pessoal não, né? Capital do controlador, 52%. E aqui é o free float, 35% de free float. Está na mão de outros. Apesar dela dizer que isso aqui tudo é free float, eu não concordo, tá? Essa posição aqui do fundo de investimento da FGTS, para mim, não é free float. Isso aqui está na mão de controlador. Posição acima de 5%, é uma posição grande como essa, você pode considerar que isso aqui não é free float. Isso aqui está na mão do acionista importante, o acionista que faz parte do bloco de controle, tá bom? Então tá aqui, escrito isso aí. Não fazem parte do free float. Ações que pertencem ao acionista estratégico, lógico, no caso aqui da Alupar, né? Como controladores, diretores da companhia, acionistas que detêm mais de 5% do capital, que é o caso, como eu falei, né, do fundo de garantia, tá? Pulou. Também se exclui no free float as ações com restrições. Aí é um pouco mais raro, né? São ações que não podem ser negociadas, como as ações Golden Share, por exemplo, na Embraer, agora há pouco tempo teve aquele caso, né, aquela tentativa de fusão da Embraer com a Boeing, e o governo federal ele tem ações Golden Share da Embraer, que ações não podem ser vendidas. Então, ele tem direito a veto ainda, ele pode vetar algum tipo de transação. Tá? Então, esse tipo de ações são bem mais raros. Não, lógico, que não fazem parte do free float. Aqui no caso da Taesa, você tem uma empresa com um free float muito maior, ó, 63%, tá? De free float. O bloco controlador está aqui, é a CEMIG que tem 21% e a ISA Brasil que tem 15%. Tudo bem? Então, a empresa que tem uma parte interessante de ações na mão dos minoritários. Na prática, então, quanto maior o free float de uma companhia, maior a sua liquidez de mercado e maior a sua facilidade para os investidores adquirir e vender livremente suas ações. Mas, de fato, não tem essa relação. Tá? Isso aqui é tese, teoria, isso aqui é prática. Na prática, tem empresas com free float pequeno que têm muito mais liquidez do que empresas que têm free float grande. Tá bom? As companhias listadas no novo mercado, nos níveis 1 e 2 do Bovespa, precisam obrigatoriamente apresentar o free float de no mínimo 25% de suas ações em livre circulação. Essa aqui é informação também interessante. Uma coisa que é interessante entender é o seguinte, que às vezes você tem o free float, como esse aqui da Taesa, né? Mas esse aqui é o free float geral, de todas as ações. Às vezes a empresa tem free float diferente para as ONs e para as PNs. Isso faz muita diferença em alguns casos. Eu vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é a Telefônica, a Vivo. Opa, pulou. Olha só, a Vivo tem 82% das ações ON, que são as que estão direito a voto. Olha o free float da ON, é muito pequeno, né? É 5% só. Tá vendo? Então, praticamente todas as decisões, né, importantes que têm direito a voto são do grupo Telefônica. E aqui o grupo Vivendi tem 12%. Então, assim, free float mesmo é 5% da ON. Tá? Então, se a Telefônica quiser fechar o capital, é muito fácil. Ela vai aqui, compra esse free float aqui, ó, pum, fechou o capital.
Tá? Você vê que na PN já não tem tanto. A PN, a telefônica tem 57% e o free float na PN é 31%, um pouco maior, bem maior. Tá? O free float geral é 22,4%. Então, essas diferenças também é interessante você perceber. Tá? Apesar do free float geral ser baixo, que é 22%, quando você olha o free float da ON, você vê que ele é muito mais baixo ainda, né? É um nível bem baixo mesmo. Isso leva a algumas também diferenças. Por exemplo, empresas familiares. Grande parte das ON, as empresas que têm direito a voto, nesse caso, são casos específicos de posições diferentes de ON e PN. Tá? Então, grande parte das ONs estão nas mãos da família controladora. Ou seja, tem um free float baixo na ON, enquanto a PN estão com acionistas minoritários. Tem um free float alto. Tá bom? Outro tipo de empresa é o chamado falso IPO. Acho que falso é a forma de chamar, né? Tá, entre aspas também é o falso aqui. Tá? São empresas que só negociam ações preferenciais. Ou seja, a ON, que está direito a voto, ela não vende. Um exemplo é o Banco ABC. Tá? ABC4. Bom, o Banco ABC ele só tem o ABCB4. Ele não tem o ABCB3 disponível no mercado para comercialização. Tá bom? Então o pessoal chama isso aqui, dá um apelido de falso IPO. Só colocou no mercado as ações preferenciais. E outro tipo de situação é o corporate. Ou seja, é uma situação de grande dispersão do número de ações, onde nenhum acionista possui uma posição acionária muito destacada. Ou seja, você tem acionistas majoritários, tá? Mas assim, ele não tem 60% das ações, 50%, então é uma posição muito menor. Vou dar um exemplo aqui. Ó, esse aqui é o exemplo da empresa lá que o nosso amigo Bassi gosta, é a Paranapanema. Você tem uma posição, como é que é tudo disperso, né? A maior posição aqui é Caixa, Previ, 20%, 17%, Grupo Bom Sussex, 18%, aqui não marcou nada, aqui está preto, Cargill, 7%, Glencore, 6%, aí você tem investidores locais, pessoas físicas, tá vendo? É tudo bem espalhadinho, né? Então, se não tem uma empresa que tenha 50%, 60%. Aqui é outra posição, que é da BR Foods. Olha que interessante. Esse azulzão aqui todo são outros. Né? Esse aqui são os minoritários. Então, 59% das ações estão na mão dos minoritários. Estão tomando ferro aí na BR Foods. Né? Aqui, Petros, as maiores. Petros, 12%, Previ, 12%, Tarpon, 8%, nosso amigo lá, Bílio Diniz, Valia com 3%, então, é tudo pequenininho, né? BlackRock 5%, tá? Então, isso aqui é o tipo que chama de corporação, né? Corporate. Você tem uma empresa onde você tem uma grande dispersão dos acionistas, tá bom? Então, vamos lá, vamos resumindo aqui os principais indicadores, né? Indicadores aqui, né? Entre aspas, de governança corporativa. A empresa está no novo mercado? É sim ou não? O ideal é que seja sim. Ações com tag along de 100%, 80%. Então, o ideal é que tenha tag along, 5 tag along, seja 100%. Tá? Estrutura acionária, free float acima de tantos por cento, pode ser 30%. Tá? Então, 30% pode ser o número ideal. Tudo bem? Então, você tem indicadores que mostram uma boa governança corporativa. Lógico, como eu falei anteriormente, isso aqui não garante que você vai ter uma empresa à prova de riscos, tá? À prova de falhas, tá bom? E também não significa que eu vou deixar de fazer um bom negócio porque eu acho que a empresa não está no novo mercado. Você pega uma Itaúsa que não está no novo mercado, né? Vou deixar de comprar Itaúsa ou deixar de investir no Itaúsa, que é uma empresa excelente por conta disso. Não vejo por quê. Tá? O mais importante é a empresa ser boa, a empresa dar resultado. Então, meu foco pessoal, qual é a minha posição sobre isso? Meu foco principal sempre será os fundamentos da empresa. Então, fundamentos sempre vai prevalecer sobre indicadores, sempre. Tá bom? E indicadores de rentabilidade e lucratividade sempre vão prevalecer sobre indicadores de governança. Estou falando de indicadores, não estou falando sobre o sistema todo de governança. Tá? Aí sim é importante. Eu estou falando desses indicadores aqui. Tá?
De repente eu vejo que a empresa não está no novo mercado, não tem tagelamento de 100%, e tem um free float de, sei lá, 28%, né? Mas a empresa tem aqui fundamentos interessantes, tem rentabilidade alta, tem lucratividade alta. E isso, para mim, vai se sobressair sobre os indicadores de governança, tá bom? Então, o mais importante na minha análise é saber se a empresa é boa realmente. De repente, a governança vai servir como um desempate entre uma empresa e outra. Estou na dúvida, pode ser que, não, isso aqui tem uma estrutura de governança mais moderna, mais desenvolvida, mais estruturada, tá bom? Gostou, gente, da aula? Ficou um pouquinho longa, né? Então, mas eu acho que deu para entender um pouquinho. Também tentei não estender muito alguns pontos. A maioria dos pontos vocês já devem dominar. Mas é isso aí, só para falar de indicadores de governança, achei importante deixar esse registro aí no curso. Tá bom? Então, até a próxima aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.